Iniciar a gravação. Já começou. Beleza. Mas a brincadeira, então, reunião com o Gabriel, dia 1º de maio, às 18h28. Reunião do TCC, do Gabriel. Gabriel, é o seguinte, ó. De novo. Então, primeira coisa que tem que Uhum. ser feita. Eu acho que, assim, você dá aula de inglês? Tô dando aula de inglês numa escolinha Você aqui perto. escreve, você só escreve em inglês ou não? Eu consigo escrever um pouco em inglês, sim. Consegue escrever? Você consegue Sim. escrever seu TCC em inglês? Posso tentar. Não, eu posso. Eu acho, eu posso. Acho que é mais fácil para mim escrever ele em português e depois passar para o inglês. Então, beleza. Então, fica com isso na cabeça. Primeira mensagem é Beleza. essa. Segunda Uhum. mensagem. Essas coisas que você falou, do que você gosta, quais são os aspectos que você gostaria de destacar a partir do que você já analisou, mesmo que intuitivamente, você vai criar uma lista, Uhum. uns tópicos assim, ó, alguns tópicos. Então, primeira coisa, que é uma coisa que você já está mencionando, que nós temos um problema na área de ensino de ciências, é que, em boa parte, isso não é novidade, de que a tecnologia não aparece, quando aparece, tem um outro problema, ela é vista como ciência aplicada. Uhum. Na literatura, isso já está indicado, tá certo? Uhum. O que não Uhum. está indicado são as outras coisas que a gente vai procurar sinalizar. Ou seja, na sua caminhada, que tipos, de que aspectos da tecnologia eles aparecem Uhum. e como que, então, como que tipo quais são as dimensões da tecnologia que aparecem, né? Se é a dimensão da Uhum. volição, se é a dimensão ética dos usos, ou se é a dimensão é, do saber, né? Uhum. Associado Conhecimento. ao conhecimento próprio da Uhum. tecnologia. E ao mesmo tempo, dentro de cada uma dessas dimensões, é procurar fazer alguma associação. Essa é a ideia inicial, certo? Depois aí a gente Uhum. talvez. Porque, ó, do que eu tinha Aí, escrito aqui, calma lá, só um eu minutinho meio só. que. Tá Só um bom, tá minutinho bom. só. Claro. Aí você tem a sua caminhada. Que tipo Uhum. de, de, de aspecto que aparece mais? Se é o saber, o know-how, se é a ideia da ferramenta, tá certo? E Uhum. ao longo do processo você vai mudando o tipo de objeto, o tipo de trabalho e, consequentemente, me parece que tem a possibilidade de mudar o tipo de relação que se estabelece entre ciência e tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo que, é, que guia a brincadeira. Então, vamos lá. No referencial teórico, Gabriel, então, no referencial teórico, o que tem que aparecer lá? As definições de volição, de conhecimento, da ideia de ferramenta, das dimensões do Mitchell e Uhum. aquelas outras quatro relações entre ciência, né? Ciência e tecnologia. Esses são os da. É o referencial teórico. Ok, mas essas quatro definições são as do Feinberg? Não, a gente não conversou sobre isso também. Já eu estou falando sem da minha cabeça já. Acho que Tem, quatro dimensões de tecnologia e ciência, acho que a gente ainda não falou. Você me mandou aquele texto do Sespanic, que ele fala sobre o modelo hierárquico, não hierárquico e emancipatório, que era o que eu li e que eu Cespane. organizei nas ideias aqui. É um artigozinho que ele fez, citando alguns outros autores, Quem? que ele fala do... esse moço aqui, ó, deixa eu pegar o texto dele. Nossa, não estou lembrando, não. Aqui. Esse daqui.
para mim. Hum. Ele fala o modelo hierárquico, que ele diz quais são os problemas dele, ele fala o modelo não hierárquico e cita também o modelo emancipatório. Aí ele cita o modelo hierárquico como uma crítica, que é aquele negócio que a gente tinha falado da tecnologia como uma ciência aplicada, entre aspas. Aí ele comenta sobre por que, usando o exemplo de alguns autores, por que ela não funciona, o que Aham. dela não faz sentido. Aí ele fala sobre esse modelo não hierárquico, que é como se fosse você tem uma horizontalidade entre a tecnologia e a Eu ciência, entendi. só que Entendi. Já, só um segundinho só. Já, sim, eu acho que talvez eu tenha mandado. Eu não sei porquê. Tá. Eu mandei isso aí para você ter uma ideia, mas acho que tem só um segundinho só. claro. É, um segundinho. Tem um capítulo aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Eu vou mandar para você. Beleza. Tem tem um capítulo aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Tem um capítulo aqui. Ah, aguenta aí. Tranquilo. Aqui, ó. Acabei de mandar para você. Tem um capítulo aí. Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Contentes. Na página 17 desse livro que eu te mandei aí, tá no seu zap. Uhum. Tô baixando ele aqui. Na página 17 ele vai falar das relações entre ciência e tecnologia. Uhum. Acho que na página 17 ele começa a falar disso. Isso, acho que é aí mesmo. Né? Acho que é isso. Ou antes. Tem uma parte aí. Ah, tá. Na verdade começa antes. Esse capítulo é na introdução mesmo. Ciência e tecnologia como Sim. independente, ciência não sei o Aham. que. As independente, É, ciência como dependente da tecnologia e ciência e tecnologia como interdependentes, uma dependendo da outra. ciência como independente da tecnologia, UPON Technology aí e tal. Aham. Science as Dependent. UPON Technology. É assim que fala? Acho que é technology. Não, É o comecinho. Tá, então, aí que acontece? Nessa parte aí, tem essas quatro relações entre ciência e tecnologia, certo? Uhum. Uhum. É, então, o que que acontece?
dá para inverter. Em vez de falar Da pegar lá. tecnologia como dependente da ciência, falar o contrário. Falar a ciência dependente da Não, tecnologia? não, 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 não. Não tinha aquele modelo linear, interdependente, aquele modelo aquele artigo que eu te mandei do 2 pontos lá? Sei, sei, sei. Em vez de Tem pegar ele, o. já que você sabe inglês, lê esse aí. Uhum. E cita Beleza, esse. beleza. Entendeu? Porque lá Beleza, tem beleza, gente. tem as quatro relações. é, Pode usar os dois textos, inclusive. Pode usar Uhum, isso aí. uhum. Entendeu? Beleza, Então, beleza, entendi. então vamos. Então a brincadeira, Gabriel, qual que é o desafio? Volta naquele texto no artigo, tá certo? Era o Volta. artigo, o que eu tinha aberto É o antes? TCC seu, cara. Vou chamar de Ah, o meu, artigo. beleza, beleza. Não Beleza. vou ficar. Tá Também, certo? também bagunçado, mas são vários arquivos, às vezes daqui, Mas eu mandar assim, onde tá? eu estava escrevendo. Aqui, ó. Vou te mandar também já um modelinho também da Beleza. Revista Brasileira de Ensino de. Esse aqui tem mais, eu acho, mais a cara. Eu não sei por que eu fiquei. Cara, tá dando umas bugadinhas de vez em quando. Até que eu não sei. Uhum. Ah, mas eu sei por que eu mandei diferente, eu lembrei. É que. Agora eu lembrei por que eu mandei. Aqui, só um segundinho só. Uhum. Pronto. Esse aqui é a revista que a gente vai mandar o seu artigo. Essa é a revista mesmo. Artigo BECT. É isso, esse é o modelo mesmo. Você pode pegar as coisas e colocar nesse modelo, nesse formato Botar aí. nele. É nesse aí que a gente vai. É essa revista que a gente vai mandar seu trabalho. Beleza. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. É lá mesmo que tem que ir, tá? Então o que acontece? Agora está no modelinho certo. Então, a primeira coisa, vamos resolver. Qual é o modelo que a gente vai trabalhar? É em cima desse modelo aí, ó. Uhum. Tá? Então você vai já pegar as coisas e adequar para esse modelo aí, Esse ó. modelo. O conteúdo dele vai vir para aí, Uhum. aí dentro, tá vendo? Uhum. O título, resumo, tá tudo aí Tem, já, o formatão, o esquema, certo? tem o resumo em inglês. Tá bom? Uhum. Beleza? Então, agora Beleza. vamos lá. Essa parte de tecnologia e diálogo, ela faz Não, 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 isso parte aí, do... não, isso aí, por exemplo, esse aí é o nome da sessão. Ah, entendi, entendi. Você pode colocar que tem introdução, referencial teórico, Uhum. metodologia, análise, conclusão e referências. Entendeu? Eu só Beleza. te mandei para você poder, aí, tá vendo? Metodologia. Uhum. A metodologia seria como o trabalho foi feito e o que foi feito nele? Metodologia vai ser onde a gente vai apresentar o contexto, como que foram Beleza, construídos os dados, como que foram beleza, analisados, tá certo? Como beleza. foram criadas as Uhum. categorias, tá? Uhum. Mas Uhum. vamos por partes, então. A introdução deixa ela quieta por enquanto, tá? A Beleza. introdução você escreveu, Gabriel, para você ter uma ideia do que você quer fazer. Isso. Beleza. A introdução você só escreveu para ter uma ideia do que você quer fazer. Uhum. O desafio agora é começar a fazer as coisas acontecerem. Então, o que eu Uhum. pedi para você fazer? Ir lá no referencial teórico, apresentar as suas dimensões do Mitchell, Uhum. certo? Uhum. Apresentar as dimensões do Mitchell e fazer uma pequena conversa, uma apresentação das dessa ou do modelo, assim a gente vai ver o que vai acontecer. Ou a Uhum. ciência é, ela é primeiro a ciência, depois a tecnologia, né? Então tem uma Uhum. hierarquia, tem um modelo não hierárquico e o terceiro fugiu, dialógico, né? Emancipatório. O terceiro é emancipatório, o primeiro ciência, tecnologia dependente a tecnologia dependente da ciência, que No eu, hierárquico, os dois horizontalmente, meio que como se um. Não é que um não depende do outro, mas um é separado do outro, e o emancipatório os dois meio que vêm do mesmo lugar, mas eles são caracterizados de maneiras distintas. então, tá beleza. Então o que acontece? Qual que é a ideia?
Então vamos lá. Primeiro, a apresentação do referencial teórico, de apresentar as dimensões do Mitchell, tá certo? Aí apresentar, trazer os conceitos, o que caracteriza, tipo que está no Cupani, inclusive. É bem próximo que está lá no texto do Cupani. A ideia é tentar identificar que no processo formativo de um estagiário ou um participante de um PBI, de GGP, papapá, as situações com que ele vai lidando, ela permite trafegar por algumas dimensões da tecnologia e permite também, se a gente olhar pela questão da relação entre ciência e tecnologia, a gente talvez consiga isso. Tá certo? Então, ou seja, por isso que vai apresentar as dimensões do Mitchell. Tá certo? Então, porque inclusive vai dar para indicar que tipo de artefato que apareceu lá, que tipo de relação que estabelece. Então, por isso que agora a gente deixa sobre aviso essa pequena essa ideia de que existem relações entre ciência e tecnologia, tá certo? E que dependendo do momento do processo formativo do estagiário, há uma ênfase pode ser uma certa ingenuidade do estagiário ou do processo, onde que fica enfatizando que a tecnologia é dependente da ciência, ou momentos em que não aparece isso, onde que só está falando de tecnologia, a ciência vem posteriormente como penduricário. Tá, então essas são as possibilidades a partir dos referenciais que a gente está usando, que são dois. Então vai ter a história e vai passar a dimensão, as suas dimensões. E lá dentro a gente fica olhando as relações que estabelece com até a ciência e tecnologia lá nesses momentos. Essa é uma possibilidade, certo? Agora, eu fiz um pouco disso aqui, ó. Calma lá, só um minutinho. Só um minutinho. Claro. Você já tem outras preocupações que eu acho tão importante quanto. Você já destacou lá, professor, eu queria falar sobre de como que a tecnologia ela não é tão dependente, ela não é dependente da ciência. Opa, bacana, você quer falar sobre isso? Você já percebeu alguma coisa? Bacana, então você coloca lá quais ideias que a partir da análise ou dessa intuição, dessa primeira organização do trabalho, você já veio na cabeça sua. Entendeu? Então você marca isso. Por quê? O que acontece? Porque a gente não vai trabalhar quais ideias você está querendo destacar. O resultado que a partir da análise do referencial com o que você está escrevendo, você já percebeu. Nossa, existe uma certa indicação de que a tecnologia depende da ciência. Beleza, só que do ponto de vista da pesquisa, isso já foi indicado. A gente já tem artigo publicado, o Tiago e eu, a gente já publicou isso. O Crispino já falou disso, e no ensino de ciências há uma presença muito aguçada da questão do entendimento de que a tecnologia é uma aplicação da ciência. Então isso não é um resultado interessante para a pesquisa. E, assim, ele já está lá evidente também em alguma parte, mas do ponto de vista da pesquisa não justifica a sua publicação. Então, eu meio que queria fazer o contrário, não necessariamente falar que a tecnologia depende da ciência, mas que há coisas do conhecimento tecnológico que não dependem da ciência. Não, mas eu entendo isso aí. Eu entendi. Mas se nos artigos já tem indicação de que já foi publicado resultado de pesquisa que indica que assim, as pessoas ficam presas a essa ideia. Tá certo? Se aí não aparece, ou o que então permitiu que não aparecesse? Onde que existe um lugar, uma discussão
uma dimensão da tecnologia que possibilita, favorece a superação dessa ideia ingênua de, é, de tecnologia como uma aplicação da ciência. Aparece na dimensão não do uso, mas a dimensão da volição. Uhum. Então você já começa a sinalizar. Então esse é um resultado interessante. Uhum. Você entendeu? Uhum. Você percebe? Então, ou seja, aí a gente tem alguma coisa para ser discutida que vale a pena a publicação do texto. Entendi. Então, assim, por isso que eu falei, o que você tá na sua cabeça está pipocando? Tá, pipocou isso eu queria falar, isso eu queria falar. Beleza. Agora, mas isso aqui já está publicado. Poxa, então como que a gente dá um gás nisso aqui? É isso que eu acabei de falar. A gente pode Uhum. dizer que lá, com essa análise, usando o Mitchell e usando o channel, tá certo? A gente pode fazer outras Uhum. reflexões. Quando a gente faz um olhar desse no processo formativo, os elementos tecnológicos aparecem. Então, por que a gente quer defender? Olha, já estou falando outra coisa, uma outra ideia que dá para defender que vale a pena é, ser publicado o artigo. No processo formativo de uma pessoa na licenciatura em física, o aspecto tecnológico ficou passando o tempo, estava lá o tempo presente o tempo todo. Então, por que a Uhum. gente não trabalha com. Então, nós devemos trabalhar com ensino de ciência e tecnologia, tá certo? Uhum. Porque aparece aqui. Entender? Depois pensar o que isso é formativo, ou qual problema isso resolve, tá certo? Uhum. Sacou? Uhum. Então, assim, aí, 3 ou 4 sacadas dessa já resolve o artigo. 3 ou 4 ideias Entendi. dessas, puta, o que a gente está chamando atenção? Fez esse trabalho para chamar atenção para essa ideia, essa ideia, essa ideia e essa ideia. A gente não vai Uhum. ficar falando um monte de coisa. E na verdade, depois que faz essa análise, surgiu essas 4 ideias, então a gente reduz o artigo para sustentar só essas 4 ideias. Professor, mas podia aparecer outras coisas? Poderia aparecer. Mas o artigo Uhum. é só em torno dessas 4 ideias que são os resultados que a gente quer divulgar. Então a gente simplifica outras coisas. Entendeu? Uhum. Simplifica relato, simplifica análise, porque não vai ficar contando história. Só vai contar aquelas histórias que implicam no resultado. É só aquela Uhum. história que implica no resultado. Entendeu? Entendi. Pode continuar, Gabriel. É. Então eu tenho que. Acho que entendi mais ou menos o que eu tenho que fazer aqui. Então, as coisas que eu fiz, eu meio que tinha feito aquilo que você tinha falado, Hum, assim, eu fiz de maneira um pouquinho mais simples, sem problema. meio Parabéns. resumido, que foi, Conta aí, vamos lá. eu descrevi o que foi feito de maneira bem resumida, no Mariano nos três campos nos 3 momentos que eu fiz, e aí, ao escrever, eu fui analisando, beleza, por exemplo, eu sei que no primeiro momento foi quando, o do Mariano Zidia, foi quando eu participei junto com o Estevam, e o Peron, e a professora Soraya lá no Mariano Zidia, com aquela turma de 20 alunos, Uhum, a gente trabalhou com robótica junto com o pessoal do PQ Mecânico. uhum, E aí, durante esse período do estágio, tiveram 2 momentos. Um momento que a gente estava trabalhando com os robozinhos, com eu o lembro. robozinho em si, e o momento isso foi depois, a gente teve que cobrir uma aula para a professora, e a gente, que era uma aula sobre astronomia, Eu lembro também. e a gente deu a aula usando o Stellarium, que é um simulador do céu noturno. E aí a gente usou ele, e aí nessas 2 situações, você tinha o que eu separei, cadê? Aqui. Eu separei, tá, qual era os aspectos, quais tecnologias apareciam como objeto? Aí eu separei que nesse momento o que mais aparecia era o Arduino, não só como robô, mas o software de programação mesmo, o ArduBlock, tudo envolvendo o, a construção do o robô em si e o próprio simulador de céu noturno do Stellarium, que era utilizado dentro do computador. E tinha também a questão do. Ai, meu Deus do céu. Do projetor com acho que era uma televisão, na verdade. O cabo USB o cabo HDMI com a televisão. Era. E como conhecimento,
Era um notebook ligado na televisão. Era isso, era isso. A gente usava no notebook, aquele notebookzinho velho que tinha lá. Aí, além disso, como conhecimento, eu analisei que, beleza, a gente tem esses dois objetos principais, que é o Arduino no geral, tanto o robozinho quanto o software de programação, e tem o Stellarium. E aí, como conhecimento desses dois objetos, a gente tem a própria linguagem de programação do Arduino e, por exemplo, a montagem do robô, como essa 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 plaquinha aqui, a gente conecta desse jeito. Tem os cabos que conectam nela, tem as portas dela, tem a plaquinha, tem os componentes que funcionam de determinados jeitos. Mas o modo como você conecta o componente, você não necessariamente precisa saber, vamos dizer assim, tem coisas que você não precisa saber a ciência por trás para saber como que você mexe com ele, por assim dizer. É, Tem como você tem como você aprender aquilo só com conhecimento tecnológico. eu uso. Então, isso. E o Stellarium é a mesma coisa. Você consegue usar ele, se eu entrar nesse site aqui, do stellarium.com, e entrar no software lá, ou baixar o software, eu consigo usar. Siga aquele botãozinho ali embaixo, ele faz isso, aquele botão ali faz aquilo. Eu posso tirar a atmosfera, eu posso colocar a atmosfera, eu posso tirar o chão do simulador para ver o outro lado da Terra. Eu consigo colocar a minha posição e tudo isso se eu souber mexer no simulador. Como atividade, tecnologia como atividade, eu coloquei a própria montagem do robozinho, ou a programação, a linguagem de programação que não tinha falado, ela pode ser tanto o objeto, o conhecimento ou a atividade. Então, isso já é uma atividade tecnológica, também como a utilização do Stellarium. A utilização do objeto tecnológico em si é uma atividade. E como volição, eu coloquei, nesse primeiro momento aqui, que era a apropriação daquele objeto. Porque quando quando a gente estava passando as informações... você tem esse... Ensinando para o menininho, se você fizer isso, com isso, você tem esse resultado no robozinho. Eles já começavam a pensar em outras funcionalidades que a gente poderia ter para o próprio robô, por aquela própria linha de programação. A gente sabe que essa linha de programação faz isso e isso. Então se eu usar isso com isso para juntar aqui e fazer ele fazer outra coisa. Então, era meio que uma maneira de saciar o desejo deles de curiosidade em cima daquilo. Do que eu encontrei foi mais isso. E com o Stellarium eu não consegui achar tanto esse negócio. Aí na questão da beleza. Calma. Tá, termine, pode ir, vamos lá. Aí na questão da tecnociência daquelas 3 modelos, eu não acho que vai encaixar. O que eu estava pensando em fazer era usar o modelo hierárquico para explicar como introdução para os modelos não hierárquicos e emancipatório, que eram os que fazem mais sentido para mim. E aí, nesse primeiro momento, eu não consegui encaixar tão bem o modelo não hierárquico, mas o modelo emancipatório, eu acredito que dá para você enxergar um pouco da conexão entre a tecnologia e a ciência na hora mesmo da montagem não só da montagem, mas durante todo o projeto, porque você tinha momentos em que por exemplo, tinha enfoque, o conhecimento científico que tinha por trás daquele mecanismo, o conhecimento científico atrás de um circuito para explicar como que passa a corrente dentro desse negócio. Mas também tinha conhecimento tecnológico que, assim, dependendo do momento, a gente conseguia mudar esse foco, sabe? Tinha momentos em que era mais focado no conhecimento científico e outras em que o conhecimento tecnológico tinha um espaço maior. Então, dava para ver essa distinção assim, entre essas duas coisas no decorrer do projeto. E aí, da análise que eu fiz desse primeiro momento, foi mais ou menos isso. Vamos pensar. A minha preocupação é assim, primeiro, assim, o jeito que você está, a primeira preocupação é o jeito que você está fazendo isso. Por exemplo, se fosse, vamos pensar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Imagina que fosse um diário que você tem. Então eu tinha um diário
lá na escola eu ficava marcando, ó, foi feito isso, não sei o que, não sei o que, depois o aluno fez Aham. isso, a professora fez aquilo, a gente foi embora para casa, não sei o que, peguei o ônibus, não sei o que, né? Abre Uhum. parênteses, aquele dia eu tava passando mal, tava com dor de barriga, não sei o que, eu tinha brigado não sei com quem, bibibi, eu tava Uhum. azedo, babá. Fecha Uhum. parênteses. Então você começa contando história, na hora que você começa a falar de você, você abre parênteses, faz lá uma. Tá. Esse é o jeito, aí você cola, fulano vai assim, você diz que João falou, vai tomar no Uhum. seu rabo. A mina retrucou, dois pontos. A mina, hífen. Vai você, Uhum. seu bosta. Aí isso aqui, né. Aí começa um diálogo. Uhum. Esse é a cara de registro de quem está relatando o que está vendo. Uhum. Agora você começa, aí você aí tá misturando temáticas. O jeito que você fez aí, você fez só para lembrar. Você não contou um texto, uma história. Uhum. Então, na hora que for usar isso, você vai ter que tentar lembrar das falas, tentar de alguma maneira, ou do evento, em mais Uhum. detalhes. Tudo bem? Eu acho que E aí isso vai o lá na outro metodologia. momento. Isso vai lá na metodologia, porque vai Uhum. assim. Primeira parte da metodologia. Descrever que existe, que foi um processo, você participou de um processo longo dentro do GGP, zanzando por alguns PGPs, é onde você sempre foi desenvolvendo atividades com enfoque que sempre se manifestava a tecnologia, e em Uhum. particular são 4 momentos, ou 3, momento tal, momento tal, momento tal. No primeiro momento foi trabalhado a questão de Stellarium e o ensino de robótica, o segundo foi isso, o terceiro foi isso. Os dados foram Uhum. registrados na forma de diário, segundo o Bogdenbick, e serão analisados segundo as categorias tal e tal e tal. Isso é metodologia. Entendi. Tá, então agora está gravado isso, depois eu vou. Você me lembra de eu subir no canal do YouTube e colocar como não listado para você poder assistir, tá bom? Vai Beleza, ficar lá no beleza. canal do GGP. Uhum. Bom, então Tá aí o bom. que acontece? Então, metodologia. Dá para melhorar isso? Lógico que dá. Mas por hora é Uhum. isso. Então, referencial teórico já foi dito, metodologia Uhum. acabei de falar, e Uhum. na análise aí começa a gastar neurônio, assim, gastar, saca assim, então, olha, isso aí que você está começando a fazer já é análise, entendeu? Uhum. Só que ela tá toda solta, né? Toda Sim. Bagunçado é, junto com o resto do texto. bagunçada. E, assim, o que, que a gente aí a pergunta dá para fazer isso com a outra, com outro PGP? Qual que é o segundo? É jornalista. Eu acho que no do jornalista isso ele tá mais bem organizado do que no primeiro, no Então, sentido de. pode Acho que não falar. é, não é nem mais bem organizado, mas eu tenho mais conteúdo dele, por assim dizer, sabe? No sentido de que tiveram mais fatores importantes durante o desenvolvimento dele. Uhum. Então, Porque tá, então conta aí, vamos lá. aí no do jornalista, a gente começou o PGP. No BGP, acho que fez um pouquinho antes da pandemia, desenvolvendo com o intuito de desenvolver uma eletiva junto com o professor Alisson, Uhum. referente inicialmente à montagem de computadores. E aí, com o decorrer das nossas discussões, a gente decidiu que seria uma coisa um pouquinho mais voltada para a tecnologia, mas ainda com um pouco desse intuito de conhecimento de computador, por assim dizer. E aí a gente montou o nosso plano de ensino lá e separou essa eletiva em 4 momentos, que foi o primeiro momento que a gente ia fazer uma espécie de linha do tempo com a história da tecnologia, mais especificamente a tecnologia, desde a Revolução Industrial, mais ou menos, até a tecnologia moderna que a gente tem. O segundo momento seria uma espécie de aulas relacionadas com componentes que formam, uma maneira de conhecer melhor o computador, então, componentes que formam o computador, o que, que eles são, para que, que eles servem, e o que, que eles fazem, etc, etc, etc. E no final desse momento, a gente realizando a montagem de um computador junto com os alunos. O terceiro momento focado em simulações e softwares e simulações, a parte
a parte interna de um computador, por assim dizer, junto com... Isso foi um pouco da influência do Ângelo. E o último seria trabalhar com robótica e... Ai, gente, qual é o nome? Automação com os menininhos. E aí, durante esse projeto, aconteceu a nossa querida pandemia, né? Que infeliz que atrapalhou muito o projeto, porque tinha uma metodologia que a gente ia desenvolver, acabou tendo que inicialmente modificar ela para o ensino remoto, e aí disso a gente organizou aulas de aulas de discussão mesmo. Você tinha a turma, todo mundo entrava na sala do Meet e todo mundo participava, os licenciados formadores, junto com o Alisson, traziam um tema, falavam sobre ele, com informações e tentando puxar uma discussão tanto ética em cima da utilização da tecnologia, quanto prática, e discussões no geral. No geral. E aí teve esse primeiro momento, inclusive dentro desse primeiro momento, teve uma situação em que a internet do Alisson parou de funcionar e a gente Tá, já tá, termina, desculpa. Aí a internet do Alisson parou de funcionar e a gente meio que fez uma aula, entre aspas, pelo WhatsApp, em que os licenciados formadores, também é um ambiente de interação, então gravava pequenos áudios e mandava para os meninos sobre o tema da aula, mandava as fotos e tudo mais, e eles traziam a discussão tanto por texto quanto por fala mesmo, que a gente meio que encontrou essa maneira de contornar esse problema da internet ruim que o professor estava tendo na época. Aí a gente fez esse primeiro momento, o segundo momento, a gente estava planejando, na época eu lembro que a gente estava planejando que ele fosse presencial, que lá no jornalista tem uma salinha que ela é lotada de computador velho, que eles só deixaram lá, nunca usaram. E aí a gente estava planejando juntar os meninos na sala e fazer a montagem mesmo, explicar com os equipamentos na frente deles, mostrar para eles os tipos de equipamento que tinha. E no final todo mundo pegava vamos dizer assim, entre muitas aspas, um kit e montava uma sua própria CPU. Só que a gente acabou não conseguindo fazer isso novamente por culpa da pandemia, então a gente teve que fazer via remoto ainda pelos encontros no Meet. Então a gente fez essa parte, teve esse momento em que a gente falou sobre os componentes e tal. Inclusive, eu lembro que na turma que a gente fez, foi uma turma do primeiro, foi acho que uma ou duas turmas do primeiro ano, o professor, tinha dois meninos que participavam muito, que eram o Henrique e o Danilo. Eu tenho que falar depois com o professor se eram esses os meninos mesmo. Mas tinham desses dois meninos que sempre participavam. E aí a gente fez as videoaulas com temática para cada uma com um tema específico. Eu acho que eu tenho em algum lugar aqui, acho que aqui tem uma bem simples, qual foi o tema da aula, algumas coisinhas mais importantes. Depois um mini diáriozinho de algumas aulas que a gente deu. E aí a gente falou sobre esses temas, discutiu novamente mais ou menos no mesmo esquema que anteriormente, e fizemos, no final, uma videoaula em que o professor Alisson montava o computador, explicando todo o processo enquanto ele ia montando, e a gente testava ele. Eu acho que, inclusive, eu não lembro se ele foi... Não, eu acho que ele estava querendo montar num caixa de papelão, mas eu acho que a gente acabou não conseguindo fazer isso. Eu Não lembro lembro disso aí. agora. E aí a gente montou lá e tudo mais, mostrou para os alunos e ficou por isso nesse momento. E aí depois, quando foi começar o terceiro momento, quando começou a dar muito problema, porque Então, mas começou deixa. toda aquela história de... Pode falar, desculpa. Não, acho que assim, não, só porque a brincadeira, o que eu tô tentando chamar atenção, é uma outra coisa.
é assim. Eu estou ouvindo você falar, Gabriel, estou imaginando Uhum, aqui, né? uhum, Algumas coisas. Então, primeira coisa, uma potencialidade, assim, chamar atenção. Assim, depois tem que tentar, assim, tentar lidar com isso de maneira melhor possível. Qual que é, primeiro problema? E quando as uhum, pessoas vão discutir ciência, tecnologia, elas sempre vão lá e trabalham com ela na perspectiva da, na questão da ciência aplicada. uhum, Segundo questão, o pessoal sempre fica pegando na questão do uso da tecnologia. Ah, porque uhum, usa para cá, e se usa para o bem, usa para o mal. O que a gente uhum, então, ou seja, é, então isso é uma outra coisa que está na literatura. Também você acha isso com uma certa facilidade. O que você não acha com facilidade? Você não acha a questão da volição, a questão da beleza, da montagem das coisas, as pessoas ficarem degustando o artefato construído, o processo, o conhecimento adquirido nesse momento que trabalha com os artefatos tecnológicos, ou com o processo, ou com o conhecimento. Então, a brincadeira, me parece, Gabriel, é que assim, longe da gente estar preocupado se isso foi muito bom para a formação do Gabriel ou não, é uhum. indicar as possibilidades de trabalho que existem, das dimensões que existem associadas ao universo da tecnologia, tirados de uma situação onde o aluno foi para a escola fazer não sei o que, o licenciando, foi trabalhar lá, algumas coisas, e foi se defrontando com várias situações tecnológicas que transcendem a questão do uso, transcende a questão da tecnologia como ciência aplicada e permite chamar a atenção de outros aspectos e que sinaliza, inclusive, para outras maneiras de se relacionar a ciência com tecnologia, que se chama atenção para que outros aspectos, tira aquela ênfase de que a ciência, você usa a tecnologia como pretexto para ensinar a ciência. Então, por exemplo, o Uhum, pessoal fala assim, ó, vamos trabalhar. Vocês sabem como funciona a lâmpada? uhum, Aí o pessoal, não sei. Aí começa, o que eles estão querendo dizer? Estão querendo uma lâmpada com um artefato tecnológico, mas depois começa lá. O salto do elétron, não sei o que, emite a luz. Ou seja, o conteúdo de ciência, a lâmpada, só foi usada como um pretexto. um degrau para você ensinar aquilo. Mas na verdade você está enganando você está. Seria meio que você falar para o aluno, hoje a gente vai ter uma aula de tecnologia, e aí você usa a tecnologia para ensinar ciência. Então, na verdade, exatamente. Você subjuga a tecnologia e Uhum, deixa de ter um monte de discussões importantes lá, de uhum, históricas, filosóficas, a questão do mundo artificial, do natural, do controle sobre a natureza, questões éticas, para poder uhum, só ir para o universo da ciência. Então, uhum, o que eu estou tentando dizer? Que o seu trabalho, talvez eles tenham essa sacada dele seja indicar a riqueza que existe de possibilidades de trabalhar ou de se abordar questões associadas ao universo da tecnologia. Olha, o que aparece, isso olhando por um caminhar de um estagiário pelos PGPs, pelas escolas, a quantidade de coisas que aparecem sobre tecnologia e o que se dá para trabalhar, inclusive na escola. uhum, Que tipo de problema se pode, se não superar, que não é essa a intenção, mas a ser abordado. Tá bom uhum. demais o trabalho, cara. Tá bom demais o Então, TCC. Tá bom fiquei demais o muito interessado artigo. nisso. Você entendeu? Ou seja, a gente está chamando a Uhum, atenção para o universo da tecnologia. Então, o trabalho, o artigo, é chamar a atenção para o mundo que existe associado
a tecnologia que passa no estágio batido. Eu fiz estágio de física, sou licenciado em física, mas passa batido um monte de questões de inovação, questões de categorização da relação entre ciência e tecnologia, passa batido. E todas as questões são importantes para a formação ou para essa abordagem do ensino de física. E aí faz jus. Sociais, Aí faz jus. Aí faz jus. Nem é estágio, né? Tudo, né? Aí faz jus ao título, né? Das áreas das ciências da natureza e suas tecnologias. Fazer jus, né? Aquela tecnologia que aparece lá no nome da coisa, né? Entende? Então, ou seja, pode falar. Entendi. Então, ou seja, pode falar. Pode falar. Não, eu termino. Tá se cortando. O que eu ia falar seria meio que tem outras coisas que a gente pode conseguir ao estudar a tecnologia que não seja só você usar ela como degrau para a ciência. Então, por exemplo, você pode trabalhar conceitos, por exemplo, meia-vida não, obsolescência programada, é um conceito científico? Não. Não, é um conhecimento tecnológico. Então, é um saber tecnológico, é um know-how lá, não é um know-how, faz parte do inovação lá. Você está entendendo? Então tem um monte de conceitos que são tipicamente da tecnologia. Opa! Por que nós não trabalhamos isso? Entende? Existe um processo de evolução, por exemplo, vamos supor que apareça. Vamos supor que assim, a história da tecnologia que nós estávamos contando lá. Opa, tem história da tecnologia, então dá para abordar se os artefatos existem rupturas tecnológicas ou se o conhecimento é acumulativo. Olha que então que bacana o correlato da filosofia da ciência que discute a acumulação da ciência, do conhecimento científico. Mas eu posso fazer a mesma coisa, trabalhar com a tecnologia. Puta, que bacana. Uma coisa que então, eu vi... então, ou seja, essas várias situações, de novo, se tiver 4 ou 5 dessas tiradinhas lá, justifica. Aí a gente vai gastar energia nessas 4 ou 5 ideias. Não trabalhar da história e filosofia da ciência. Vamos trabalhar a questão dos conceitos. 2. Falta mais 2. Aí você pode, entendeu? Acabou. Esse, no caso, seria história e filosofia da tecnologia, né? Isso, então, tá vendo? Você fala, lá, se muito se fala, fulano lá publicou tal artigo sobre história da ciência, fulano trabalhou sobre o conceito de história do ponto de vista histórico. Uma coisa que eu... Mas existe, ou existem poucos trabalhos que chamam a atenção para a história da tecnologia. Aí tem, sabe? Então dá para trabalhar, que é tão formativo quanto. Entendeu? Então, essas coisas. Então, o trabalho é quase que uma indicação de que existe um buraco que não está sendo aproveitado. Não está sendo trabalhado nas escolas e mereceria. Entendeu? Teve eu não sei se talvez pudesse tirar alguma coisa disso, mas eu vi lá naquele texto sobre as relações da ciência e tecnologia, tinha um negócio que eu achei interessante, que era naquele contexto ele estava mais relacionando com a ciência, que era, ele discorria que a ciência tinha a macrociência e a microciência, onde a microciência era aquela que era desenvolvida dentro de universidades com enfoque, sim, antigamente, com enfoque mais, vamos dizer assim, mais... Não, ele não é solitário, mas ele é mais exclusivo para uma região específica, e tinha a macrociência, que era aquela que começou a se desenvolver por causa do investimento capital em cima da pesquisa, com o intuito de você ter esse retorno economicamente ou militarmente, depende. E militarmente. E aí, às vezes, eu acho que... Será que teria como, talvez, achar uma discussão em cima disso só que para tecnologia? Também eu dá. Tem um pouco disso também. Dá também, só que aí, o que acontece? Tem que pegar e
Entendeu? Dá pra fazer, Uhum. dá pra fazer. Só que dá pra fazer isso aí sim, certo? Uhum. Uhum. Só que então, de novo, por isso que eu tô falando, tem que ver se aparece alguma coisa lá nas suas histórias que deve para puxar esse link lá. Aí, então, de Uhum. novo, por isso que eu falei, precisa gastar um esforçozinho de contar essas histórias. Por isso que eu falei do diário, não sei o quê, porque quando você vai olhando, você Uhum. vai começando a falar assim: nossa, o que eu quero chamar atenção? Eu quero chamar atenção desse, então, desse aspecto, desse e desse. Uhum. Então, não necessariamente. Tá, eu já cansei um pouquinho, já cansei, Gabriel, mas é assim, ó. Dá para falar, certo? Uhum. Mas por hora, o importante é essas coisas assim. Por hora, o que aconteceu? Você consegue ver onde que estão essas coisas? Essas cinco, quatro coisas? Beleza. O que eu pedi para você fazer antes? Aí você vai marca lá. O que eu pedi para você fazer? Para você contar a história Uhum. sem fazer isso que você fez. Uhum. Eu queria que você fizesse diferente, mas já que você fez desse jeito, paciência. Eu queria que você tivesse contado a história do que você passou. Uhum. Ah, lá no PGP foi isso, lá no PGP do segundo foi isso, no PGP 3 foi isso, não sei, né? Tá, aí o que acontece? Contou a historinha? Contou, aí você vem com um track e fala assim: ah, deixa eu olhar aqui o que aconteceu aqui nesse PGP1, do ponto de vista das dimensões. Aqui apareceu a dimensão 1 do artefato, a dimensão 2, não sei do que, a dimensão 3. Aqui não apareceu a 4, não. Supondo, né? Da volição não Uhum. apareceu. Ah, não apareceu. Ah, tá bom, mas então que tipo agora eu consigo ver quais são as dimensões que apareceram aqui? Beleza. Eu consegui ver as dimensões? Vamos supor que tenha aparecido a dimensão do conhecimento. Uhum. Ah, apareceu o conhecimento do conhecimento. Ah, qual o conceito que apareceu? Ah, apareceu de inovação. Ah, então Uhum. aí a gente pega aquele pedacinho e vai lá e faz a discussão sobre inovação. Olha, no ensino médio se fala não sei o que, inovação, se fala de conceito de física, babá, babá, mas não se fala de conceito de tecnologia. Aqui, ó, um conceito importante que apareceu nesse momento um aqui, que tem a ver com a dimensão tal do Mitchell. Uhum. Você entendeu? Então era para ter feito Uhum. assim. Conta a história, vem com a grade, olha a grade. Lá na grade apareceu alguma coisa, você fala, ah, vamos discutir isso aqui da grade. Uhum. Você entendeu agora o que era para fazer? Na minha cabeça, do ponto de vista lógico, o que era? O que não aconteceu. O que você já começou a fazer, já começou a contar e já começou a lembrar do Mitchell. Não sei o que, já foi fazendo o treco. Tem que Paciência. contar primeiro e depois Aí usa a grade análise. para poder enxergar e depois lá da grade puxa um elemento, fala, olha, daquilo que apareceu a gente vai discutir uma coisa importante aqui, que é a questão do conceitual. E vai aí faz a discussão na teoria, o que aparece de correlato lá no ensino de ciências e agora traz o ensino da tecnologia. Ah, o conceito de inovação, não sei. Uhum. Entendeu? Era essa a caminhada. Talvez a gente nem chegue na questão das relações lá de quem que veio, se é dependente, independente, entende? Uhum. Nem Uhum. use aquilo por hora. Por quê? Porque não precisa, porque já tem. Só o Meeting já permite fazer essas discussões, quatro ou cinco discussões, entendeu? Entendi. Eu acho que entendi mais ou menos assim. Eu vou ver o que eu vou organizar a história, tipo, transcrever mais ou menos o que tá, do que eu tenho de registro e do que eu lembro. E aí eu vou analisar esses que eu escrevi. Por exemplo, eu escolhi uma dimensão específica e tento encontrar ela no meio dos textos, onde que ela aparece. Aí eu tenho que entender por que aquela dimensão aparece ali. O que está relacionado com ela ali. Não, não precisa. Desculpa, é que, de novo, não é que as suas ideias não possam ser trazidas para dentro do. Ah, eu já tenho a ideia de que tal coisa não aparece lá. Não, Uhum, beleza. Que nem eu falei, marca essas grandes sacadas num canto.
Marca aquilo que você acha que dá para conversar, que é inovador, que é original. Marca. Mas tem que vir da Uhum. análise. Depois tem que ver se acha na análise. Entendeu? Para poder fazer Entendi. discussão. Porque assim, de novo, não é que nem o Hildo fica falando, com todo respeito, mas é assim, o Hildo Uhum. fala, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois. Não, a ideia pode vir antes de você achar no dado. Aí você fuça lá, não Uhum. tem nada lá. Puta, que pena. Mas se você fuça, você Uhum. tá lá também. Então, tanto vem daqui como de lá. Tanto vem da cabeça como vem dos dados. Né? Deu para entender não? Uhum. Mas o Acho que deu para importante, entender. mas o importante é que tenha a ideia sacada. Mas Uhum. esse que é o barato. Sacou? Uhum. Eu vou tentar fazer isso, então. Vou ver a palavra do céu. Vou reescrever, vou escrever um pouquinho melhor, mais detalhado o que foi feito nas escolas. E vou. Tem um do Isso, é CUP porque também. ao passo que você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Hum. Ao passo que você começar a fazer isso, vai acontecer umas coisas engraçadinhas lá, certo? Uhum. Vai começar a acontecer umas coisas engraçadinhas. O que vai começar a acontecer? Vou começar a conectar as coisas e ter. E você vai começar a ter. Entendeu? Uhum. Você vai Mais ou menos, começar. mais ou menos, mais ou menos. É que vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer coisas. É assim, você falou, perdi, comecei a fazer outra coisa aqui, você perguntou, como que é? Desculpa. Não que seja falado. Eu vou escrever, vou escrever na a história que foi feito, tentando dar mais detalhes sobre as coisas, e se for que aconteceu, conforme eu for escrevendo, vai aparecendo algumas coisas. Isso, vai passando, vai tendo as ideias, entendeu? Uhum. E você falou outra coisa. Eu acho que era tipo isso daí. Mas aí a gente vai. É porque, assim, eu li o referencial. Aí eu tenho que puxar agora as coisas que eu fiz e ver onde elas se conectam, por assim dizer. Ou então, que nesse tipo lá da sacada. Teve algumas coisas que eu já pensei na minha Ah, cabeça uhum. e às vezes vale a pena eu olhar, ah, beleza, eu pensei tal coisa, mas se ela faz sentido com o que eu fiz aqui, seria, acho meio que isso, eu consigo analisar essa coisa em específico a partir do que eu tenho, e daí se der, eu tento puxar alguma coisa por cima disso. Se não der, aí bola pra frente tenta com alguma outra coisa. Isso. Então é isso que eu vou fazer. Eu tenho, assim, normalmente quando eu tô escrevendo, às vezes me passa umas ideias na cabeça e aí eu vou escrevendo. Sabe, por exemplo, aqui, ó, pra você ter, o que eu tinha escrito nesse negócio aqui, eu fui lendo e. Cadê? Aqui, eu escrevi alguns negócios desse tipo aqui. Isso daqui que era pra eu refletir, sabe? Que eu escrevi, tipo, para que a gente usa a tecnologia nos dias atuais? Como e com que finalidade ela se desenvolve? Como passar esse tipo de reflexão e conhecimento dentro de sala de aula? Caso o aluno eventualmente trabalhe com o desenvolvimento da tecnologia, o que ele precisa entender para conseguir trabalhar com a tecnologia de maneira ética? E caso ele não trabalhe com o desenvolvimento, mas com a utilização da tecnologia, o que ele precisa entender para utilizar a tecnologia de maneira ética, entendendo de onde ela vem? Qual a ligação do desenvolvimento da tecnologia com o capitalismo? Como era Então tá vendo? Tudo isso é potencial, tudo isso é Aham. possibilidade de trabalhar, entendeu? Uhum. Aí eu meio que vou anotando as coisas assim, sabe? Eu vou pensando para não esquecer depois. Aí eu tenho algumas coisas anotadas aqui conforme eu tava lendo, principalmente os referenciais que foram surgindo na minha cabeça. Ué. Mas eu vou ver se eu consigo tirar alguma coisa daqui, então. É isso. Então, essencialmente, o que eu faço agora, então, É trabalhar em cima disso. Desculpa, pode falar. é que o arroto vindo. Mas foi. Aí, então eu vou. Assim,
essas ideias sempre surgem na minha cabeça quando eu tô lendo os referenciais em si, sabe? Ou então quando eu tô discutindo com alguém, tipo, quando eu tô conversando com você, ou quando eu tô lá na salinha do clube. Da última vez que eu tive algumas ideias foi quando eu tava lá na sua sala conversando acho que era Uhum. com o Abimael e com o Marco. A gente É tava assim conversando mesmo. sobre esses negócios aqui. Aí tava vendo umas ideias desse tipo de discussão em cima da cabeça, Mas sabe? é assim mesmo. Por isso que eu falei, Uhum, marca e depois começa a escrever. Certo? aham. E aí, eu meio que preciso. Seria meio que conectar três coisas: conectar a ideia com o que eu fiz e com o referencial. É. Entendi. É que a ideia é como se fosse alguma coisa que está acima dessas duas outras coisas, porque o referencial está lá e os dados estão lá. A ideia, a sacada é falar, nossa, tem alguma coisa que articula isso aqui e vai além. Uhum, Entendeu? Esse é o resultado da entendi. pesquisa. Essa é a coisa nova que, pô, alguém inventou alguma coisa, deu um salto. Entendeu? Aham, Tanto é que o pessoal fala assim no mundo moderno. Se lance, se jogue. É essa conversa? aham. É isso. Eu vou tentar focar um pouco. Não é essa que o pessoal fala, mano, se jogue, não sei o que, se lance, se vira do avesso, não é isso? Eu nunca pensei não, mas eu não sei, mas deve É, ser, pode tá, ser. tem uma. Tá, mas é. Ah, Eu tá. vou, eu vou, eu vou tentar fazer essas análises, mas eu vou tentar focar um pouco mais nessa questão do que a gente pode trabalhar com a tecnologia que não necessariamente é dependente da ciência que a gente não trabalha. Eu vou ver se eu Eu acho que é por aí o mexo com caminho. isso. Eu acho que o caminho é Uhum. esse. Acho que aí Que tem. foi uma coisa que eu fiquei interessado, eu achei interessante esse É tema para isso. trabalhar. Melhor ainda. Tem a ver com você, tudo, melhor ainda. Fechou então, Gabriel? Uhum. Vamos jantar? Fechou, professor. Vamos jantar, Eu professor. tô aqui, eu já tô meio Aí desorientado. eu vou fazer assim, então. Eu imagino, então, porque que nem eu falei, eu tinha falado com o Renato, ele falou para eu falar para você como está meu trabalho e se havia oportunidade de apresentar, de defender ele esse semestre ou no próximo. Na Provavelmente a verdade, gente vão deixa para o próximo, trabalhar. né? Não, vão trabalhar Uhum. para. Vão ter que Escrever trabalhar. ele. Escrever para Não, sim, mandar. com certeza. A questão é a revista. Depois, porque é o seguinte: é tudo ao contrário. Assim, aparentemente, as coisas são. O TCC é menos do que o artigo. Sempre. Com certeza. É Uhum. sempre menos. Então, o que acontece? Se você tem um artigo, você tem o TCC. Se você não tem o TCC, não tem o artigo. É assim que funciona. Entendeu? Uhum, não, com certeza. Então, Uhum. é assim. Então, porque. Entendi. É por isso que eu falo: vamos trabalhar pelo artigo. Uhum. E aí o Não, beleza, TCC vem de beleza. balde. Ele é menos do Uhum. que. Certo? Entendi. Então vamos Uhum. trabalhar para fazer esse treco. Essas Beleza, então eu análises. vou. Então pega. Assim, você já entendeu. Então, tá. É. Vou dar uma. Se você consegue, por exemplo, Gabriel, essa história do conceitual lá. Do conceitual. Uhum. Lá na área de ensino de ciências tem um monte de preocupação com a questão do conceito de energia, conceito que aí vai lá, tem a questão de discutir matriz conceitual, conflito cognitivo e pipipi, para ter um monte de discussão destacando a Uhum. importância do conceito para que as pessoas tomem decisões fundamentadas no CTS e assim por diante. Uhum. E o correlato na tecnologia? Hein? Uhum. Pronto. Não. Uhum. Então você tá vendo? Essa é uma discussão que vale a pena, uma página e meia, acabou. Entendeu? Mas seria a relação do conceitual com a tecnologia? Ou. Seria que o pessoal só trabalha conceitos de ciência, como se conceito só fosse na Ah, sim, ciência. Mas entendi. Não falo tem de conceito tecnológico. tipo de obedecência qual é? Tipo inovação, tipo Uhum. eficiência, Sim. Eu tipo lembro que no texto do. obedecência programada, tem Sim, N, sim. tá Uhum. certo? Eu lembro que teve um texto. Eu não lembro qual texto que foi agora, mas que eu li que falava sobre. Tipo, que tinha coisas que a gente definia que a gente. Como se fosse uma lista de coisas que. Ah, se aquela coisa específica, aquela ciência, entre aspas, assim, tem. Risca tal ponto, ela é uma ciência boa. Mas às vezes a gente usa esses mesmos pontos. Para a tecnologia eles não funcionam. E aí na tecnologia você tem os suas próprias coisas. Uma tecnologia
ela pode ser uma tecnologia, entre aspas, boa se ela for bela, por exemplo. Se o papel dela for ser uma coisa... Ela não precisa ser prática, ou não precisa... Às vezes, só de ser uma coisa bonita, ela já está exercendo o papel que aquela tecnologia em específico foi designada para fazer, por assim dizer. Enquanto que a ciência, ela segue um padrão ao método científico. Você tem que seguir desse jeito, tem que riscar tais caixinhas para ele ser... Então, mas em outras palavras, existem conceitos na ciência, existem conceitos na tecnologia. Isso, exatamente. Então, só aqueles lá na tecnologia, um deles é inovação, um deles é obsolescência programada, outro lá é eficiência, aqui na física é calor. Por que quando aparece inovação lá na tecnologia, ninguém discute? E fala que aquilo é um campo de conhecimento. Pronto, é isso. E que é tão importante quanto discutir calor, força. É isso. Entendi. Tá? Ou seja, tecnologia é um campo de conhecimento. Isso é um lugar de... É simples desse jeito. Só que ninguém fala. Ou pouca gente fala. Eu acho que era isso que eu queria defender, sabe? De que, então, bora. Que a tecnologia, ela é um campo de conhecimento tão importante quanto, por exemplo, linguagens e matemática. Tá aí. Um exemplo. Por que eu tenho que falar de luz, mas eu não tenho que falar do processo produtivo de luz, da lâmpada e assim por diante? Como que a lâmpada é feita? E se você parar a pensar, tem até um negócio, por exemplo, econômico, de que a gente tem aquelas lâmpadas que são incandescentes e as lâmpadas que são, não lembro, acho que é fosforescente, e dependendo do tipo de lâmpada, ela tem uma economia maior e ela é menos prejudicial para o ambiente. Então, são coisas que não necessariamente... Tem mais a ver com a tecnologia do que necessariamente a ciência. Tá, então, mas tem que colocar no papel isso lá. Então, aí faz uma discussão. Esse é um resultado. É isso. Então, pega um desse e brinca com um desse. Entendeu? Beleza. Aí depois apareceu outro. Por quê? Então, assim... Eu acho que tem muita informação, Gabriel, já por hoje. Tem muita informação. Tá bom, professor, tá bom. Eu tenho muita coisa, aí vai se perder. Tem que deixar o senhor comer também. Não, mas não é só isso. É muita coisa. E aí, eu, por experiência própria, já conheço onde isso vai dar. Quando tem muita informação, a pessoa vai, ela... Então, faz o comer, faz... Então, assim, a gente continua fazendo referencial teórico, conceito... metodologia, mostra para mim, o senhor fez o referencial teórico, o senhor pode ver? Posso daqui. Ah, beleza. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma análise, vou pegar a historinha do conceito. Mas é isso. Não adianta falar um monte de coisa aqui que você querer fazer tudo embolado para me entregar uma coisa só no final. Entendi. Não vai rolar. Não, entendi. É isso. O referencial teórico seria só para entender a estrutura. Eu sei o que é, mas só para entender a estrutura. Eu vou colocar as definições que eu estou usando, não é? Tipo, a definição mas por enquanto eu coloco só do Mitchell mesmo? Só do Mitchell, por enquanto. Eu acho que não vai precisar, por hora eu acho que não precisa dos outros. Beleza. Tá. Fechou? Fechou. Não, então eu vou... Já tem até um pouquinho escrito, eu vou ver se eu escrevo ele um pouquinho melhor. Está escrito aqui, cadê aqui? Vou até escrever um pouco das definições aqui. Eu tentei deixar ela mais... Sim, não tão grande, mas não faltando coisa, sabe? Então eu escrevi mais ou menos isso daqui, dessa do Mitchell, que era que eu tinha escrito primeiro. Mas depois, se o senhor quiser que eu mando para você, para o senhor ver como que tá, só para ver se é mais ou menos isso, que aí você pode olhar no momento que você tiver. Mas já coloca tudo, primeiro você coloca tudo no texto só, lá no modelo, tá? Beleza. Fechou? Só para confirmar, é esse modelo aqui, né? Esse daqui. Isso. Que é o esse daqui, ó. A Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. Esse daqui, isso. né? Esse aí. Beleza. É essa revista. Tá.